façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: crescei e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Deus querido, que delícia reunirmos-nos com o Senhor. É uma coisa que não dá para descrever a nossa alegria, o nosso contentamento e a consciência de que reunir-se com o Deus Todo-Poderoso é um grande privilégio. Obrigado, Senhor, por nos incluir na Tua festa, por nos incluir neste lugar para prosear com o Senhor. Nós Te louvamos, agradecidos, e declaramos o nosso gozo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E glórias a Deus. Podeis assentar. Glórias a Deus. Eu fico às vezes, e não é essa a primeira vez, comparando os processos criativos de Deus. Isso me encanta muito, porque eu, na condição de artista plástico, eu exercito muito o processo criativo. E muitas vezes, quem tem a obrigação de explicar os processos para outras pessoas se detém em pontos cruciais do processo e passa a compreendê-lo de um modo diferente, para dizer bem pouquinho, um modo diferente, senão um modo excelente, extraordinário, especial, ao nível do intransferível, porque não há palavra para codificar as experiências que se tem. Então, ensinar é uma coisa muito boa, muito preciosa. E como, além de ser um artista plástico que está sempre criando, eu também tenho o privilégio de Deus de ter pessoas que se interessam pela minha didática, pelo modo que eu processo o meu processo criativo. E isso me faz, às vezes, parar e olhar e procurar entender alguns vieses do processo criativo de Deus. E essa manhã eu estava numa prosa de tamborete. Prosa de tamborete, não sei se você conhece o que é um tamborete. Tamborete é um banquinho pequenininho, baixinho, para uma pessoa sentar quase que agachado. Isso lá na cultura goiana. E prosa de tamborete é quando a prosa é íntima, praticamente um para um. Aquilo que a Bíblia fala a respeito de Moisés, chamando de face a face. Aquilo lá é a prosa de tamborete. Um senta no tamborete,
o outro senta no tamborete, um para um, e a prosa rola. E geralmente prosa de tamborete, os proseadores perdem a hora, porque é tão gostoso, é tão íntimo, tão gostoso, que esquece do tempo. Por isso que Moisés se envolveu numa prosa de tamborete com Deus e perdeu a hora. Quando viu, já fazia 40 dias que estava lá proseando. E então hoje de manhã eu estava numa prosa de tamborete com o meu Senhor, e aí eu estava meditando a respeito do processo criativo de Deus. Assim, uma figura só de raciocínio, parece que Deus criou, o Criador finaliza a criação hardware do ser homem, estrutural, o lado físico do homem, e então Deus inicia o processo criacional do software, o subjetivo, o não tangente. Primeiro, Deus formou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, segundo o texto lido de Gênesis 1:26. Depois, Deus incutiu indelevelmente nessa nova criatura criada a sua semelhança. Então o homem tinha a imagem de Deus e também tinha a semelhança de Deus, o objetivo e o subjetivo. A edição revista e corrigida de João Ferreira de Almeida traz: frutificai e multiplicai. A edição revista e atualizada diz: sede fecundos, multiplicai-vos. E a tradução da Vulgata de Matos Soares traz: crescei e multiplicai-vos. Então, está sobre o homem, impetrado pelo próprio Deus, o Criador, o imperativo: crescei. Desde o momento zero da história da raça, o Senhor gravou indelevelmente na estrutura elementar do ser hominal o seu dito e implantou ali como que um dispositivo que diz intermitentemente: crescei, crescei e crescei. Faz parte da estrutura do homem. Esse crescer está também explicado na sequência do texto, que diz assim, do Gênesis 28: e sujeitai a terra. Esse sujeitai a terra, a mim, é claro que dele consta todos os processos evolutivos da raça nossa, desde o tempo em que nós trabalhávamos a pedra lascada, passando pelo domínio do fogo e chegando hoje ao domínio do átomo e a fissão nuclear para liberar
criar energias complexas. Tudo por conta de um crescer de Deus que nos diz que nesse crescer inclui o sujeitai à terra. Por isso, o crescer na raça humana é infinito. A gente chegou até aqui, mas ninguém sabe onde é que nós chegaremos. No nível do sujeitar a terra. No nível do crescer. Se o homem ouve o pulso da sua natureza, aquela natureza indelével, gravada por Deus desde os primórdios na criação, se o homem ouve o pulso intermitente desse dito, o homem cresce sempre. Cresce sempre. Agora, alguém pode, com toda razão, pensar, mas então o homem pode crescer também para o mal, porque está dito para ele crescer. Crescer na fabricação de armas sofisticadas para a destruição um do outro. Crescer em arquitetura de perseguição do seu igual. Crescer nos meios e mecanismos de destruição cada vez mais avassaladora da nossa bela casinha feita por Deus e entregue a nós, a nossa tão linda morada terra. É claro, isso é verdade. Quem pensa assim está correto, mas a gente precisa observar que esse dito foi dito na ambiência da criação. E na ambiência da criação primordial, sob a visão de Deus é que fora dito o que disse. Sob o governo pleno de Deus que fora dito o que foi dito. Projeto original de Deus referia-se ao projeto original de Deus. Quando Deus disse crescei naquele ambiente. O projeto original é de uma criatura parecida com o Criador. Ele disse, façamos o homem parecido com nós. Então, quando ele disse crescei, ele disse no ambiente do projeto original. E o projeto original é essa criatura parecida com Deus. O que Deus é no seu mundo é o que o homem deveria ser no mundo que Deus lhe deu. Esse era o projeto original. Mas, por conta do pecado, o ser hominal tornou-se um ser animal, animalesco. E ser animal vai muito bem para os animais. No homem, não orna. Não harmoniza. Por quê? O homem tem que ser parecido com Deus. Ao homem está dito crescei. Na ambiência da criatura criada à imagem e semelhança do Criador. O homem
tem algum remanescente da criação original que remete à semelhança sua com o Criador ainda hoje. Já disse algumas vezes em outras ocasiões que a criatura criada por Deus parecida consigo tem algumas marcas que apontam para os atributos do Criador. Por exemplo, você já até sabe do que é que eu vou falar, porque já disse algumas vezes aqui, em outra situação, em outro contexto. Nunca se ouviu dizer que algum bicho inventou alguma coisa. Ninguém inventou coisa nenhuma. Lembra da lagartixa? A história da lagartixa? A lagartixa bem poderia, depois de, segundo a ciência, 200 milhões de anos, vivendo nesse planeta, poderia ter inventado um sapatinho de salto para ela e as suas filhinhas. Não inventaram nada. Poderia ter inventado uma gaiolinha para prender pernilongo para comer assado mais tarde na churrasqueirinha que ela inventou. Mas não inventou nem churrasqueirinha, não inventou espetinho, não inventou gaiolinha para prender pernilongo, não inventou nada. A lagartixa vive exatamente hoje como a primeira lagartixa existida. Nunca inventou nada. E aí você estende isso para todos os bichos. Diz que o papagaio é esperto, blá, 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 mas nunca inventou um modo de gravar a vozinha dele para ficar ouvindo com fonezinho de ouvido. Nunca. E o macaco diz que tem uns macacos aí que são espertíssimos. E que faz aquilo outro, mas nunca inventou uma maneira de registrar os seus códigos e grafar de algum modo as suas ideias, os seus pensamentos. Nunca. Quem é a única criatura criada que nunca parou de inventar? Desde os primórdios tempos da existencialidade da raça, o homem vive a transformar o seu contexto em benefício do seu próprio conforto. E inventa a cadeira, inventa a esferográfica, inventa o açúcar, vai inventa microfone, inventa câmera de gravação, e vai inventa púlpito, inventa o plastiquinho para guardar as coisas, e vai inventa. Este homem é de fato a imagem e semelhança do seu Criador, que é infinitamente criativo. Só o homem, a criatura homem, a despeito de haver escorregado, caído, se afastado de Deus, traz em si elementos que apontam com exclusividade, com especificidade, para a sua unicidade enquanto criatura semelhante ao Criador. Única criatura semelhante ao Criador. O problema é que esse nosso remanescente está na forma de potencialidade. E por que está na forma de potencialidade? Porque o crescer da estatura
é espontâneo. A criança nasce e não escolhe se quer ou não crescer, ela simplesmente cresce. É evento espontâneo do vivo. Mas o crescer espiritual, o crescer intelectual, implica numa escolha. Implica em escolha, não é evento espontâneo, não flui, mas o homem tem calado no tutano do seu osso o dispositivo que responde à altura da sua busca, da sua escolha, do seu querer, da sua aplicação, do seu denodo, da sua determinação, da sua intrepidez. Responde positivamente à altura do nível da busca, porque tem a potencialidade. O pecado inoculou a morte na natureza do homem. A gente precisa entender que o ponto áureo da vinda de Jesus Cristo a este mundo era inocular a vida nesse homem e fazer do homem caído uma nova criatura. Criatura essa, vacinada contra o veneno mortal do pecado, que é a morte. Jesus veio para isso. Só para isso. Só para isso. Só para isso. É claro que nós alcançamos de Deus a força, a energia, a inteligência, a compreensão, a capacitação, o braço forte, a luz, o entendimento para conquistas na dimensão terreal, porque como filhos de Deus somos restaurados a uma condição de usufruto pleno da natureza divina. É uma questão de consciência. Porém, o ponto crucial, o ponto que moveu Deus para deixar a sua glória e vir estar conosco, comer do nosso frango, comer do nosso peixe, descansar à sombra das nossas árvores, e padecer o nosso ferrão, o nosso espinho, a nossa cusparada, o nosso açoite. O que moveu ele a vir aqui, sair do seu mundo e vir para o nosso, sair do seu contexto e habitar o meu e o teu contexto. O único, o central, o excelente, o reluzente objetivo do Senhor é nos fazer participantes da graça, é nos salvar, é restaurar em nós o projeto original da prancheta do Criador. Não é nos fazer egocêntricos, egoístas, com um texto bíblico decorado na mente para justificar o seu egocentrismo. Está dito
na palavra de Deus, no Salmo 63:3, que a graça é melhor do que a vida. A graça é melhor do que a vida, sabe por quê? Porque na graça tem vida, e a vida da graça vence a morte, não é igual essa vida que você tem. Você tem vida, não tem? Pois essa vida um dia vai ser engolida pela morte. Todo mundo vai entrar num caixãozinho uma hora. Essa vida que você tem vai ser engolida pela morte. Mas a Bíblia diz que a graça é melhor do que a vida. Por que a graça é melhor do que a vida? Porque na graça tem a vida que a morte não engole. A graça tem a vida que vence a morte. Na graça tem o evento que anula o veneno do pecado, o veneno mortal. A graça restaura o homem ao projeto original de Deus. Por isso a graça é melhor do que a vida. O apóstolo Pedro fala: crescei na graça. Estando na graça, livres do veneno, vacinados contra o pecado, é possível crescer, crescer, crescer e crescer. É injustificável a inanição do crente, do cristão, é injustificável. Ela o acusa de preguiçoso, acomodado. Talvez eu fizesse uma interpretação do texto, da conclusão da parábola das 10 virgens, que fala de loucura. Fala de loucura num posicionamento insano de alguém que não se ligou no que deveria perceber. Também poderia fazer menção daquele indivíduo que encheu todos os seus celeiros e falou assim: agora arregala minha alma, deita e rola, fique sossegada. E a conclusão do discurso também aponta para a loucura. Louco. Essa noite te pedirão a tua alma. E aí? Uma reticência para ser preenchido por cada indivíduo. Ora, a inanição do crente, o crente que vem para a igreja, aceita Jesus, se converte, tem a Bíblia na mão, tem o Espírito Santo garantido, entronizado no trono do seu coração. Essa nova criatura não pode estacionar, ela tem que mostrar dia a dia o seu crescimento na graça. Crescimento nos valores da graça. Crescimento em tolerância. Crescer em aprender a perdoar. Estas coisas têm que ser aprendidas. Os valores da graça. Aprender a amar. Aprender a ser elegante para parecer-se com Deus. Aprender a ser bonito enquanto raça humana, aprender a ser hominal mais e mais, e animal menos e menos a cada dia, em todos os relacionamentos, tanto com os chegados, com os irmãos ou com os estranhos e até com os contrários.
Segundo Pedro 3,18, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pouco a pouco, um dia por vez, uma vez por dia, vai crescendo e vai crescendo. Provérbios 4,18, a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais e mais e mais até ser dia perfeito. E que perfeição é essa? Para onde é que nós caminhamos? Qual é a perfeição? O homem da prancheta, o homem pensado, elaborado por Deus no ato quando Ele criou a nós, parecidos com Ele. Jesus veio possibilitar esse crescimento. Sem Ele, impossível. Cada um busca o seu crescimento. Cada um investe na sua vida. Interesse-se pelo seu próprio crescimento, pela sua estatura. Até Efésios 4,13. Até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Acho curioso que a Bíblia ousa a chamar-nos de perfeitos. O apóstolo Paulo fala assim, se não me engano aos Colossenses, não me lembro qual é o texto, ele fala assim: nós, os perfeitos, nós, os perfeitos. Como assim? Nós somos perfeitos? É que a Bíblia ousa a nos ver conforme o projeto. A Bíblia tem tanta certeza que em Cristo nós somos restaurados ao projeto original de Deus, que ela ousa nos enxergar no final, quando nós atingirmos a estatura padrão, que é a estatura do Cristo. Então o cristão será definitivamente a imagem e semelhança do Cristo. A criatura, imagem e semelhança do Criador. O cristão, a imagem e semelhança do Cristo. E a Bíblia ousa a referir-se a esse evento como se fosse coisa de hoje, não de amanhã. Ou seja, a Bíblia olha para a potencialidade. Se é potencial, então é possível. Se é potencial, é uma promessa calada. E se é uma promessa calada, ela pode se despertar. E você pode caminhar em transformação a cada dia. De valor em valor, de vitória em vitória, de fé em fé, de glória em glória, de força em força, de poder em poder. Nunca. Hoje, como ontem. Nunca. Nunca. Amanhã, como hoje. Nunca. Hoje, melhor que ontem. Amanhã, melhor que hoje. Sempre. 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 Sabe que há quem coma porque precisa comer, certo? Tem consciência de que precisa comer, então come. Mas há quem coma e goste de comer. Eu conheço gente que só come porque precisa comer, porque se não comer, morre, fica doente. Eu tenho um irmão que fala assim: eu não gosto de comer, eu não sinto sabor, minha mulher que tem que ficar me cutucando, fala, tá na hora, tá na hora, porque se passar, eu não gosto de comer. Tem gente que não gosta.
Eu conheço uma outra pessoa também, que eu tive com ele a semana passada, ele falou assim, eu não gosto de comer não, se não me falarem eu até perco a hora, eu nem lembro, eu não gosto de comer, eu como, porque se eu não comer eu fico fraco, eu começo a tremer, falta energia, eu não gosto de comer não. Você conhece alguém assim? Há quem coma porque precisa comer, mas há também quem coma e goste de comer. Mas há um outro tipo de gente. Há um outro tipo de pessoa. Há ainda quem coma e que goste de comer e gosta de gostar de comer. Alguém chega e fala para ele assim, escuta, você gosta de comer demais, eu acho que você tinha que gostar um pouco menos, por isso que você não consegue se controlar, que você gosta muito. Se você gostasse um pouquinho menos, aí você se controlava. Sabe o que eu vou fazer? Vou ensinar um macete para você não gostar tanto. Aí o indivíduo pega o macetezinho escrito num papel e fala assim, bom, e bota no bolso. Chega na primeira esquina, embola e joga no lixo. Fala assim, eu gosto de comer e gosto de gostar de comer. Você sabe que há quem ame, mas há quem ame amar. É uma sensação tão gostosa amar que ele ama a sensação de amar. Ele ama amar. Mais que amar é amar o amar. Mais que gostar é gostar de gostar. Quem só ama, apenas ama. E deixa o amor acontecer, fluir espontaneamente. Mas isso é muito bom. Isso seria maravilhoso se não houvesse mais. Na imensidão do amor é possível ir além. É possível amar e é possível amar o amar. Quem ama amar não espera acontecer. Quem ama amar se deleita em amar, busca amar, investe em amar, cultiva amar, lança a semente do seu amor. Procura com denodo achar uma brechinha para exercitar o seu amor, porque ama amar. Não espera apenas os eventos espontâneos, não. Não apenas o corresponder o amor, não. Sai amando e amando, ama o conhecido, ama o amigo, ama o estranho. Abraça, aperta, se relaciona. Quer estabelecer laço de troca, de conhecimento, de toque, de afeto, de respeito, de reverência, porque se deleita no exercício de amar. Ama amar. Não apenas deixa o amor acontecer, vai atrás e investe. Entende isso? A diferença de uma coisa para outra? Não estou falando que amar não é legal. Amar é bom. Mas o amor é tão bom que na dimensão do amor tem mais. Quem amar, o amar. Quem só gosta, apenas gosta e deixa acontecer, deixa fluir eventualmente. Isso seria muito bom se não houvesse mais. Na imensidão do gostar é possível ir além. É possível gostar e é possível gostar de gostar. E quem gosta de gostar, semeia, cultiva, procura brecha, inventa o momento, não espera acontecer, vai atrás.
de momentos aonde, de ambientes aonde, de lugares aonde, de pessoas aonde ele possa exercer o seu gostar. Não querendo receber nada em troca, não como pagamento de nada que lhe tenham dado, pelo simples prazer de gostar, pelo simples prazer de amar o amar. É uma potencialidade da criatura criada à imagem e semelhança do Criador, do cristão feito nova criatura à imagem e semelhança do Cristo. A potencialidade está aí, dentro de cada ser humano. A potencialidade está aí, dentro de cada cristão. Porém, será apenas potencialidade se você esperar que esse evento ocorra espontaneamente, como o crescimento da estatura do vivo. Todo vivo cresce em estatura, mas crescer espiritualmente, crescer em inteligência, em hominalidade, crescer em humanidade, crescer em conhecimento, crescer em sabedoria, crescer em sensibilidades, crescer em percepção, crescer nos atributos de Deus, precisa de decisão. Tomara você decida a nunca ser o mesmo, nunca. Cada dia melhor, cada dia uma nova estatura enquanto ser humano e enquanto cristão. Que ao olharem para você, vejam o quanto você parece com o teu Criador. Ao olharem para você, as pessoas percebam o quanto você parece com o teu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe em nome de Jesus.